Quando você vencer, irão dizer que foi sorte. A conspiração do mérito alheio. Existe uma frase que todo vencedor já ouviu, ou vai ouvir. Ela não vem de inimigos declarados. Não é gritada na sua cara com raiva crua e honesta. Ela surge sussurrada, disfarçada de análise, embrulhada em aparente neutralidade. Às vezes vem até com um sorriso. Você teve sorte. 3 palavras. Uma sentença inteira proferida contra tudo que você construiu. Antes de mais nada, é preciso entender o que essa frase realmente é, porque ela não é um comentário sobre o acaso. Ela é um mecanismo de defesa. É a forma que a mente humana encontra para não confrontar uma verdade desconfortável. A de que alguém decidiu ser diferente, pagou o preço que a diferença exige e colheu o que plantou. Reconhecer o mérito alheio obriga o observador a olhar para si mesmo. E esse é um exercício que a maioria das pessoas evita com uma habilidade impressionante. Pense nos bastidores da sua trajetória. Pense nas noites em que a cidade dormia e você ainda estava acordado. Não por insônia, mas por escolha. Por uma recusa silenciosa em ser mediano. Pense nos finais de semana que você abriu mão, nas conversas que você deixou de ter, no conforto que você trocou por crescimento quando crescer ainda doía e ninguém estava olhando. Pense nas vezes em que você falhou, levantou sem plateia, ajustou sem aplauso e voltou para o campo quando teria sido muito mais fácil simplesmente desistir. Tudo isso aconteceu. Está registrado na sua história com uma precisão que nenhuma narrativa externa consegue apagar. E então você vence. E aí começa o fenômeno. Os mesmos que não estavam lá quando você estudava enquanto eles descansavam, os que não viram sua determinação nos momentos de dúvida, os que não conhecem o peso específico da sua escolha, esses são exatamente os que surgem com a teoria da sorte na ponta da língua. E o que é mais revelador, eles acreditam nisso. A narrativa da sorte não é sempre mal intencionada. Muitas vezes ela é genuína, e é aí que ela se torna ainda mais perigosa, porque quando vira crença coletiva, ela começa a contaminar até quem vence. Existe um nome para esse fenômeno na psicologia social. Chama-se atribuição causal, a forma como as pessoas explicam os resultados. Quando algo bom acontece com alguém próximo ou com eles mesmos, a tendência é atribuir ao esforço. Quando acontece com o outro, especialmente quando esse outro alcançou algo que o observador desejaria ter alcançado, a tendência é atribuir ao acaso. É um mecanismo de proteção do ego. A sorte é confortável porque não exige mudança. Se foi sorte, não tem lição. Se foi sorte, eu também poderia. Mas simplesmente não tive essa sorte. O fracasso se torna destino, e o sucesso alheio se torna loteria. Nenhuma responsabilidade é assumida, nenhum espelho é encarado. Mas aqui está o que você precisa gravar antes de qualquer outra coisa. A opinião alheia sobre a origem do seu sucesso não muda sua vitória. Não retroativamente, não simbolicamente, não em nenhum nível que importe de verdade. O resultado existe, está materializado. O que as pessoas dizem sobre como ele chegou é apenas barulho, às vezes ensurdecedor, mas ainda assim, barulho. O problema real não é o que eles dizem, é o que você começa a acreditar quando ouve isso repetido. É a erosão sutil da sua própria narrativa, quando as vozes externas são mais constantes que a sua voz interna. É quando você começa a questionar sua própria competência, a minimizar suas conquistas, a dizer, tive sorte, antes que os outros digam, como se a autossabotagem fosse uma forma elegante de humildade. Não é. É capitulação. Você não venceu por sorte. Você venceu porque decidiu repetidamente que vencer era possível, quando as evidências diziam o contrário. E essa decisão, tomada nas sombras, sem plateia, sem garantia, é o que separa trajetórias. A sorte pode abrir uma porta, mas só quem está do lado de fora, preparado, de pé, com energia para atravessá-la, entra. E você estava lá. O silêncio que antecede a vitória. Há uma fase na trajetória de todo vencedor que ninguém fotografa. Não existe registro bonito dela, nenhum post comemorativo,
nenhum marco visível para o mundo externo. É o período que antecede tudo, o intervalo entre a decisão e o resultado, entre o plantio e a colheita, entre quem você era e quem você está se tornando. Esse período tem um nome simples e pesado: silêncio. E é justamente nele que a vitória é construída tijolo a tijolo, longe de qualquer olhar. O silêncio não é ausência de movimento, é exatamente o oposto. É o momento de maior intensidade na vida de quem está comprometido com algo maior que a aprovação imediata. É quando você acorda antes do mundo ter acordado para você. É quando você estuda um assunto que ainda não tem aplicação visível, treina uma habilidade que ainda não tem palco, constrói uma estrutura que ainda não tem público. O silêncio é produtivo, mas ele é ingrato, porque ninguém vê, ninguém comenta, ninguém valida. E a ausência de validação, para a maioria das pessoas, é sinal suficiente para parar. Você não parou. E isso é o que ninguém entende quando olha para o seu resultado de fora. Existe uma ilusão óptica cruel no sucesso alheio. Quem observa de fora vê apenas 2 pontos: o ponto de partida conhecido e o ponto de chegada celebrado. O que aconteceu entre esses 2 pontos é invisível para o espectador, e essa invisibilidade é o terreno fértil onde a teoria da sorte germina. Quando não se enxerga o processo, o resultado parece mágico. E magia, por definição, não tem explicação racional. Logo, foi sorte. Logo, foi acaso. Logo, poderia ter sido qualquer um. Mas não poderia, porque qualquer um não passou pelo que você passou naquele silêncio. Pense nos momentos em que a dúvida chegou. E ela chegou, porque sempre chega. Aquela voz interna que pergunta se vale a pena continuar, se o sacrifício tem propósito, se o destino que você está construindo existe de verdade ou é apenas uma ilusão bem elaborada que você conta para si mesmo para não enlouquecer. Essa voz não é fraqueza, ela é humana. O que define o vencedor não é a ausência dessa voz, é a decisão de não obedecer a ela. É continuar mesmo quando continuar não faz sentido imediato. É ter fé na trajetória quando a trajetória ainda não apresentou provas suficientes. E há algo mais nesse silêncio que precisa ser dito com clareza. Ele é solitário de uma forma que poucos conseguem descrever. Não é a solidão de quem está isolado socialmente. É a solidão de quem está num caminho que as pessoas ao redor não conseguem enxergar, não conseguem validar e muitas vezes não conseguem respeitar. É ouvir para com isso. Você está exagerando, não vai dar certo. E continuar assim mesmo. É sorrir nas reuniões de família, enquanto carrega dentro de si uma visão que ainda não tem forma suficiente para ser explicada em palavras simples. É aprender a proteger seu sonho do ceticismo alheio, como se protege uma chama do vento, não apagando o vento, mas colocando as mãos ao redor da chama. Essa solidão tem um custo real. Ela cobra no sono, no humor, nas relações, na autoestima dos dias mais difíceis. E o vencedor paga essa conta sem recibo, sem testemunha, sem a possibilidade de mostrar o extrato depois e dizer: olha quanto eu paguei para chegar aqui. Porque não tem como mostrar. O preço do silêncio não aparece no resultado. Ele some quando a vitória chega, deixando apenas o troféu visível. E é sobre esse troféu que as pessoas vão construir suas teorias convenientes. O que mais impressiona, porém, não é a crueldade desse mecanismo, é a sua consistência histórica. Não existe área da vida humana em que isso não se repita. No esporte, nos negócios, na arte, na ciência, na política, nas relações pessoais. Em todo lugar, onde alguém vence depois de um longo período de construção invisível, aparecem os teóricos do acaso. Edison ouvia que tinha sido sortudo por encontrar o filamento certo, ignorando as mais de 10.000 tentativas fracassadas que o trouxeram até lá. Michael Jordan foi cortado do time do colégio, e os que o cortaram provavelmente disseram, anos depois, que ele tinha talento natural. Talento natural. Outra versão sofisticada da mesma mentira confortável. O silêncio que antecede a vitória é a parte mais honesta da história.
é onde a verdade mora. É onde o caráter é formado, onde a resiliência é testada, onde a identidade do vencedor é esculpida, não pelo resultado, mas pela decisão diária de não desistir, quando desistir seria a opção mais racional disponível. Ninguém esteve lá com você. E por isso, ninguém tem autoridade para definir o que trouxe você até aqui. A sorte não aguenta o silêncio. Só a determinação aguenta. O que fazer com a narrativa deles? Chegamos ao ponto mais prático e, ao mesmo tempo, mais profundo de toda essa discussão. Você já entende o mecanismo. Sabe por que as pessoas dizem que foi sorte? Sabe o que aconteceu no silêncio que elas não viram? Sabe que a narrativa delas é mais sobre elas do que sobre você. Mas o conhecimento intelectual não resolve sozinho a questão emocional, porque ouvir isso dói. Ouvir isso repetido cansa. E a pergunta real que fica é: o que você faz com a narrativa que os outros constroem sobre a sua vitória? A primeira resposta, e a mais tentadora, é a da defesa. O impulso de explicar, de listar os sacrifícios, de abrir os bastidores e mostrar ponto a ponto que não foi sorte, que foi trabalho, que foi escolha, que foi custo. Esse impulso é compreensível e humano, mas ele é, na maioria das vezes, um erro estratégico e emocional, porque quando você sente a necessidade de provar seu mérito para quem não quer reconhecê-lo, você está entregando poder para a pessoa errada. Você está colocando a legitimidade da sua vitória nas mãos de quem não participou da construção dela e não tem interesse genuíno em compreendê-la. Explicar para quem não quer entender não gera reconhecimento, gera dependência. E vencedor que depende da validação dos que minimizam sua trajetória está construindo sua autoestima sobre a areia. A segunda resposta, igualmente tentadora, porém pelo lado oposto, é o ressentimento. Guardar a mágoa, alimentar a raiva, transformar cada foi sorte em combustível para uma vingança simbólica. Essa rota tem uma sedução real porque parece produtiva. Parece que a raiva está sendo convertida em energia. E às vezes, em doses controladas, a indignação tem mesmo esse efeito. Mas quando o ressentimento vira combustível principal, ele corrói o motorista antes de mover o carro. Você passa a viver para provar algo para pessoas que não merecem esse lugar central na sua narrativa. A vitória deixa de ser sua. Ela passa a ser uma resposta a eles. E nenhuma conquista construída como resposta ao outro tem a solidez de uma conquista construída a partir de si mesmo. Então, qual é a resposta certa? Ela tem um nome que soa simples, mas exige uma maturidade considerável para ser praticada de verdade. Indiferença soberana. Não a indiferença passiva de quem finge que não ouviu. Não a indiferença performática de quem posta frases motivacionais sobre não ligar para a opinião dos outros enquanto secretamente está destruído por dentro. A indiferença soberana é a que nasce de um lugar real. O lugar de quem conhece tão profundamente a própria história que a versão alheia simplesmente não encontra espaço para se instalar. É a blindagem que vem do autoconhecimento, não da arrogância. Quando você sabe, com precisão cirúrgica, o que custou cada passo da sua trajetória, quando você tem acesso à memória dos dias difíceis, das decisões dolorosas, dos momentos em que você escolheu crescimento quando o conforto estava disponível, a teoria da sorte escorrega. Ela não encontra superfície para grudar, porque você não precisa que o outro acredite no seu esforço para que esse esforço seja real. A realidade da sua construção não depende de testemunha externa. Ela existe independente de qualquer narrativa que se construa sobre ela. Mas há ainda uma camada mais profunda nessa discussão, e ela é a mais transformadora. Existe algo que os vencedores de longa trajetória descobrem cedo ou tarde. A narrativa da sorte não é apenas sobre o passado. Ela é um teste para o futuro. Porque as pessoas que disseram que foi sorte na primeira vitória vão dizer de novo na segunda e na terceira. E à medida que suas conquistas se acumulam, a teoria do acaso vai ficando cada vez mais acrobática, cada vez mais improvável. Mas ainda assim será sustentada, porque a de alternativa é insuportável para quem a sustenta. Chega um momento em que o padrão fica tão evidente que até o observador mais resistente precisa fazer as pazes com a verdade. Você não precisa apressar esse momento.
ele chega sozinho, trazido pelo peso das evidências que só o tempo consegue acumular. E há uma última coisa, talvez a mais importante de tudo que foi dito aqui. Você que está lendo isso, que reconhece em algum ponto dessa trajetória a sua própria história, que já ouviu ou vai ouvir que foi sorte, precisa entender que sua maior responsabilidade não é com a narrativa deles. É com a sua própria narrativa interna. É com a forma como você conta para si mesmo a história do que você construiu. Porque se você se convencer de que foi sorte, você vai agir como alguém que teve sorte, com medo de que ela acabe, com insegurança sobre o próximo passo, com a sensação de que qualquer novo resultado pode desmascarar uma fraude que você acredita ser. Isso tem nome também: Síndrome do impostor. E ela não começa quando os outros dizem que foi sorte. Ela começa quando você começa a concordar. Proteja a sua narrativa. Não com arrogância, com verdade. Conte para si mesmo, com honestidade e regularidade, o que você fez, como fez, quanto custou e por que valeu. Escreva se precisar. Reveja se precisar. Porque a memória humana é seletiva e o ambiente externo é barulhento. E sem esse exercício ativo de reconhecimento próprio, a versão deles vai ocupando espaço que deveria ser seu. Quando você vencer, irão dizer que foi sorte. Deixa. Sorria. E vença de novo. Porque a melhor resposta para quem diz que foi sorte nunca foi uma palavra. Foi sempre a próxima vitória. Olha, eu sei que às vezes a gente assiste ao vídeo e acaba esquecendo o conteúdo depois. Por isso, eu resumi os pontos principais e estratégias extras em um e-book exclusivo. Ele está aparecendo aqui na tela agora, através desse QR Code. É só apontar a câmera do seu celular, baixar e levar esse guia com você para ler onde quiser. É o seu próximo passo. Se esse vídeo te fez pensar, curte, se inscreva no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Até a próxima!